Olá, aluno e aluna do terceiro ano do ensino médio, aqui é o professor de Geografia, o professor Jonifer, e aqui temos então um vídeo, contendo uma explicação da semana 4 do PET 1 dessa disciplina. Bom, lembrando que na semana anterior, semana passada, a gente falou um pouquinho, sobre a questão da globalização, a influência da urbanização e o espaço rural, de uma forma generalizada. Agora, na semana 4, nós vamos falar um pouco então sobre as tendências e dilemas do crescimento populacional. Ou seja, a gente vai falar sobre demografia. Demografia é uma ciência, que analisa as populações. Demo quer dizer povo, população, e grafia, estudo. Então, é o estudo das populações. Fala-se dentro da demografia sobre aumento da população, diminuição da população, taxa de crescimento, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, a influência que tem da mulher com a sua taxa de fecundidade para o número de filhos, ou seja, tudo relacionado à questão da população, certo? As atividades, dessa semana, então, são voltadas para esse assunto. Através das análises, que vamos fazer aqui das atividades, poderemos então aprofundar nos conceitos dessa área da geografia. Na questão número 1, que é uma questão da VUNESP, nós temos a seguinte afirmativa. Embora o Brasil esteja entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona a sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação da população com a área, damos o nome de primeira coisa que chama atenção para essa questão, que traz para nós uma característica sobre a população brasileira, que é a distribuição. Sabemos que o Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão, é o quinto maior país do mundo. E também é um dos países mais populosos do mundo. Ele está em sexto lugar, em sexta posição. Então, analisando essas duas características, teremos um conceito. A partir do momento que a gente pega a sua população e divide sobre a sua área, nós teremos um número. Esse número dá-se o nome de, é o que vocês vão assinalar. Essa questão que eu estou colocando aqui fala justamente sobre a distribuição da população. Vivemos num país grande com muita população, porém mal distribuída. A maior parte da população brasileira vive nas regiões Sudeste, Sul e no litoral. O interior e o norte do Brasil, que são grandes, são regiões grandes, não tem muita população. Então a população aí é má distribuída, Vocês então vão assinalar o nome desse termo, onde a gente pega a população e divide sobre a área, certo? Isso é um termo dentro da demografia. Na questão número 2, que é da Federal Rural do Rio de Janeiro, nós temos ali um texto que vai falar um pouco sobre a questão do envelhecimento populacional, O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do quê? Primeira coisa que temos que analisar aí. A Europa é um continente que está passando por um problema. O número de crianças nascidas está diminuindo. O número de nascimentos, que é a taxa de natalidade, está diminuindo. E, ao mesmo tempo, o número de idosos está aumentando. Idosos estão vivendo mais devido à taxa e a melhora da condição de vida, avanços na medicina, na saúde, eles estão vivendo mais, certo? Mas por que então está havendo isso? O que está acontecendo ali na Europa para aumentar assim tão radicalmente, essa população? Alguma coisa não está, vamos dizer assim, ornando para ter essa característica na Europa.
menos crianças e mais idosos. O que seria? O declínio da taxa de natalidade e o aumento da longevidade, lembrando que longevidade quer dizer expectativa de vida, mais tempo para viver, tá? B, aumento da natalidade e diminuição da longevidade. C, crescimento vegetativo e o aumento da natalidade. Crescimento vegetativo é quando você pega número de nascimentos, número de mortes durante o ano e você analisa os dois números. Se você vê que está nascendo mais do que está morrendo, o crescimento vegetativo ali naquele lugar está positivo. Agora, se estiver morrendo mais pessoas do que nascendo, aí é negativo, tá bom? Aumento da longevidade e crescimento vegetativo, ou E, declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade. Na questão número 3, que é da Federal do Pernambuco, temos ali algumas frases e vocês vão julgar se são verdadeiras ou se são falsas. Vamos pegar aqui dois exemplos, né? Vamos pegar então as duas últimas. A taxa de mortalidade infantil identifica o número de óbitos de crianças menores de 1 ano. Ou seja, taxa de mortalidade infantil é crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Será que isso é verdade ou é mentira? Né? Existe sim a taxa de mortalidade infantil, certo? Qual que seria a base para que fizesse esse estudo para chegar a essa conclusão, né, do número de crianças que morrem aí para ser mortalidade infantil, né? E a última seria: a taxa de fecundidade é um indicador populacional que influencia diretamente o comportamento de um outro indicador, natalidade. Fecundidade é a medida, é a possibilidade, né, que uma mulher tem de engravidar. Taxa de fecundidade, então, é o número médio de crianças que uma mulher, que uma família poderá ter, certo? Então, essa frase quer dizer que essa taxa de fecundidade influencia na taxa de natalidade, ou seja, de nascimentos. Verdadeiro ou falso? Depois teremos uma questão específica sobre taxa de fecundidade, inclusive é a próxima, que é a questão número 4, que é da Mackenzie, né, da Universidade Mackenzie. É uma atividade que vai falar, nós temos um texto que fala sobre o Brasil em 2020, que é em relação aos aspectos demográficos da população brasileira, que está passando por um declínio, né? As famílias estão tendo menos filhos, as mulheres estão engravidando menos, né? As mulheres têm outras prioridades, né? Então está diminuindo o número de filhos. E nós temos como podemos perceber aí, nós temos uma imagem que mostra a realidade brasileira. Éramos 6, seremos 3. Isso aí é uma comparação, né? Que nos anos 60 as mulheres tinham cerca de 6 filhos, né? E agora, né, a partir aí nos últimos anos aí o número de filhos vem diminuindo. Olha para você ver lá em 2020. 2020 a média de filhos é 1,5, ou seja, a mulher pode ter 1 a 2 filhos, né? Dependendo, né, da intenção da mulher. Então isso aí é a taxa de fecundidade. Então vocês vão, né? A pergunta é com base no texto, na imagem, né? Vocês vão falar algumas características do que está acontecendo aí no Brasil. Então, vocês vão falar um pouco sobre a taxa de fecundidade, vocês vão falar um pouco sobre o declínio da população brasileira, certo? Por fim, na questão número 5, que é do Enem, de 2013, nós temos um gráfico que mostra a taxa de fecundidade no Brasil de 1940 até 2010. É nítido, podemos perceber que a partir dos anos 60 a taxa de fecundidade no Brasil vem caindo, certo? É um declínio dessa taxa de fecundidade, né? Então vocês vão assinalar a alternativa correta que vamos dizer assim, né, que gerou,
né, que mostra como consequência dentro da população brasileira o que esse gráfico quer representar. Então nós temos aí o decréscimo da população absoluta, nós temos aí a redução do crescimento vegetativo, nós temos a diminuição dos adultos, nós temos a expansão de políticas de controle de natalidade, ou nós temos o aumento da renovação da população economicamente ativa. População economicamente ativa é aquele povo, aquelas pessoas que trabalham com carteira assinada, certo? Então, essa alternativa quer dizer que a população que trabalha com carteira assinada está renovando, né? Então, qual que é a melhor alternativa que representa, que resume esse gráfico da taxa de fecundidade? Bom, pessoal, esse é o tema de abordagem de estudo, né, da semana 4 em Geografia. Deixo aqui para vocês uma ótima semana de estudo e qualquer dúvida eu estarei à disposição. Muito obrigado.